Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre análise combinatória, princípios e fatorial. Princípio da inclusão e exclusão. A utilização de linguagem dos conjuntos nos permite resolver diversos problemas de contagem, cuja resolução por outros meios seria bastante trabalhoso. Exemplo: num grupo de 25 atletas, 15 jogam vôlei, 6 jogam basquete e 4 jogam vôlei e basquete. Quantos atletas jogam pelo menos um dos esportes? Solução: número de elementos de A, o número de atletas que jogam vôlei, número de elementos de B, o número de atletas que jogam basquete e o número de elementos de A intersecção AB, o número de atletas que jogam vôlei e basquete. Tem-se número de elementos de A, 15, número de elementos de B, 6 e número de elementos da intersecção de A com B, 4. Deseja-se saber o número de elementos da união de A com B, que pela teoria de conjuntos é dada por número de elementos de A unido a B igual número de elementos de A menos número de elementos de B mais número de elementos de B, número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A intersecção a B, que vai ser igual a 15 mais 6 menos 4, igual a 17. Na realidade, esse princípio está interessado na obtenção de uma fórmula para contar o número de elementos que pertencem à união de vários conjuntos, não necessariamente que seja excludente ou disjuntos. Princípio de Dirichlet. Esse princípio é conhecido como princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas. O princípio da casa dos pombos ele diz o seguinte, que se há n mais 1 pombos e n casas, então há pelo menos uma casa com mais de um pombo. O que ele quer dizer com isso? Que se ele tivesse n pombos e n casas, a quantidade de casas seria suficiente. Mas quando ele tem n e ele acrescenta a unidade, o que vai acontecer? Ao distribuir esses pombos nas casas, vai ter uma casa que vai ter mais de um pombo. O princípio da gaveta. Queremos guardar n objetos em m gavetas. Se a quantidade de gavetas for menor que a quantidade de objetos, o que vai acontecer? Alguma gaveta deverá conter mais de um objeto. Exemplo: quantos alunos deve haver em uma sala para podermos afirmar que pelo menos 2 estudantes tenham a mesma nota em uma determinada prova? Se a nota é graduada em um número inteiro de 0 a 10. Então, se a gente for tirar pelo exemplo da casa de pombos ou pelo exemplo da gaveta, então uma unidade a mais já vai determinar que eu vou ter semelhança, né? Eu vou ter 2 objetos no mesmo ambiente. Então, no caso, eu teria 2 pessoas com a mesma nota. Então, a solução. De 0 a 10, existem 11 números possíveis. O princípio de Dirichlet, ele mostra que 12 estudantes há pelo menos 2 com a mesma nota. Então, que entre 12 estudantes, pelo menos 2 teriam a mesma nota. Fatorial. Fatorial nada mais é do que o produto dos números inteiros positivos consecutivos de um número natural, n, menores ou iguais a n. A notação do fatorial de um número é... Então, como é que a gente representa o fatorial de um número? N fatorial, ou seja, o número inteiro positivo acompanhado do sinal de exclamação. Seja n um número natural, o fatorial de n é definido por n fatorial, que é igual a n que multiplica n menos 1 vezes n menos 2, assim sucessivamente até chegar no numeral 1. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho lá o numeral 3, então 3 fatorial. Para que eu calcule esse fatorial, eu vou multiplicar o numeral 3 pelos seus antecessores até chegar no numeral 1. Ou seja,
3 vezes 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Então, eu teria 3 vezes 2 vezes 1. Como eu faço a leitura? Então, n fatorial ou fatorial de n. 1 fatorial ou fatorial de 1. 5 fatorial ou fatorial de 5 são as formas de leitura. Exemplos. O número 0. Se eu quero escrever o fatorial dele, eu vou colocar o número acompanhado de sinal de exclamação. 0 fatorial é igual a 1, tá? Então, isso aqui é regra, que o 0 fatorial é igual a 1, sempre. Assim como o 1 fatorial, como é que eu escrevo? O numeral 1 acompanhado do sinal de exclamação. O fatorial de 1 também é igual a 1. Então, tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial, a resposta vai ser sempre 1. 2 fatorial, eu pego 2 e vou colocar o sinal de exclamação. Então, a leitura 2 fatorial. Como é que eu resolvo? 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, 2 fatorial igual a 2. 3 fatorial. Então, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 6. Vamos lá. 0 fatorial vai ser igual a 1. 1 fatorial vai ser igual a 1. 2 fatorial vai ser igual a quem? 2 vezes 1, 2. 3 fatorial vai ser igual a quem? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Ou seja, 3 fatorial igual a 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quem é 4 fatorial? 24. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, 5 fatorial é igual a 120. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Ou seja, 6 fatorial é igual a 720. 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 5.040. Ou seja, 7 fatorial é igual a 5.040. 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 40.320. Ou seja, 8 fatorial é igual a 40.320. 9 fatorial vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 362.880. Então, 9 fatorial é igual a 362.880. 10 fatorial vai ser igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 3.628.800. Ou seja, 10 fatorial é igual a 3.628.800. Operações com fatorial. Bem, as operações com fatoriais, nós podemos aplicar as 4 operações básicas em números fatoriais. Para resolver as operações, é preciso desenvolver os fatoriais realizando o produto. O que é isso? Então, eu só posso resolver qualquer operação envolvendo fatorial, resolvendo esse fatorial, eliminando o sinal de exclamação, para depois resolver a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Vamos lá. Adição. Eu tenho 2 fatorial mais 5 fatorial. Então, eu vou resolver 2 fatorial, vou resolver 5 fatorial e depois eu vou somar. Então, quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Mais. Quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120, que vai ser igual a 122. Então, primeiro resolve o fatorial para depois somar. Subtração. Na subtração não é diferente. Eu tenho 4 fatorial menos 3 fatorial. Então, eu vou resolver 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Menos. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Quem é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 24. Menos. Quem é 3 vezes 2 vezes 1? 6. Que vai ser igual a 18. Multiplicação.
3 fatorial vezes 1 fatorial, que vai ser igual. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, vezes. Quem é 1 fatorial? 1. Igual. Quem é 3 vezes 2 vezes 1? 6. Vezes 1 vai ser igual a 6. Então, eu resolvo o primeiro fatorial para depois resolver a operação. Divisão, a mesma coisa. 4 fatorial sobre 3 fatorial. Então, eu vou resolver 4 fatorial primeiro. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sobre. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai ser igual a quanto? 24. Sobre 3 vezes 2 vezes 1, 6. Tá? Então, eu tenho 24 sobre 6 fatorial. Que vai ser igual... Vamos ver aqui a divisão. 10 fatorial sobre 8 fatorial. Vamos lá. 10 fatorial. Observe aí. Nós aprendemos que o fatorial eu tenho que calcular a multiplicação até chegar no numeral 1. Mas observe o seguinte, existem situações que a gente não vai precisar fazer isso. Por exemplo, quando nós estivermos trabalhando com divisão, eu posso simplificar, tá? Com as outras operações não, mas com divisão eu posso simplificar. Então, olha para cá, eu vou observar, eu tenho 10 fatorial sobre 8 fatorial. No denominador, eu tenho 8 fatorial. Então, no numerador, eu vou desenvolver o fatorial até chegar no valor do fatorial do denominador. Por quê? Porque aí eu posso cortar. Então, 10 vezes 9 vezes 8. 8 quem? 8 e coloco o sinal de fatorial. 8 fatorial com 8 fatorial eu posso cortar. Aí vai ficar 10 vezes 9, 90. 50 fatorial menos 49 fatorial sobre 49 fatorial. Então, eu posso fazer 50 fatorial, aí eu vou multiplicar 50, esse fatorial aqui do 50 não existe não, viu gente? Vocês eliminem ele aí. Vai ser 50 vezes 49 fatorial menos 49 fatorial sobre 49 fatorial. Então, 50 vezes, aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 50 vezes 49 fatorial dividido por 49 fatorial vai dar 1. 49 fatorial dividido por 49 fatorial vai dar 1 também, tá? Então, eu vou ter 50 vezes 1, 50. 50 menos 1, 49. 49 dividido por 1 vai ser igual a 49. Simplificando fatoriais. 13 fatorial sobre 15 fatorial. Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho 13 fatorial no numerador e tenho 15 fatorial no denominador. Então, eu posso fazer o inverso também. Então, eu vou multiplicar o denominador até chegar em 13, porque eu vou eliminar aqui o 13, tá? Então, vai ficar o quê? Eu corto esse 13, com esse 13 vai ficar 1. 1 aqui e ficaria 1 aqui embaixo também, que eu não preciso colocar. Então, vai ficar 1 sobre 15 vezes 14, que vai dar 1 sobre 210. Simplifique n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 210. Lembre-se que n mais 1 vai ser igual a quem? N que multiplica n menos 1, tá? Então, na hora de destrinchar esse n mais 1 aqui, eu vou ter n que multiplica n menos 1. Como eu tenho n menos 1 no denominador, olha o que é que acontece? Eu vou eliminar n menos 1. Vai ficar quem?
n mais 1 que multiplica n igual a 210. Resolvendo isso aqui, eu vou ter n vezes n mais n vezes 1, que vai ficar n ao quadrado mais n. Jogando esse 210 para o primeiro membro, vai cair numa equação do segundo grau, onde n' vai ser igual a 14 e n duas linhas vai ser igual a menos 15. É só resolver a equação do segundo grau. Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Então, em algumas situações, nós vamos somar. Em outras situações, nós vamos multiplicar. Então, o conectivo I, representado pela letrinha E, ele nos indica que naquele momento nós estamos multiplicando, a gente precisa efetuar a multiplicação. Quando o aditivo é ou significa junção, ou seja, a gente vai somar. Por exemplo, eu tenho 2 camisas e 3 calças. Para formar um traje, eu preciso de camisa e calça. A menos que eu queira sair pelado, optando por uma camisa ou uma calça. Nesse caso, eu pego as duas possibilidades e multiplico. Quando eu tenho o i, eu multiplico. Quando eu tenho o ou, eu vou somar. Então, eu vou pegar 2 vezes 3, 6 possibilidades, ou seja, 6 combinações. Eu tenho camisa A, camisa B. Eu tenho camisa 1, 2 e 3. Nesse caso, é muito simples, mas pode não ser, envolvendo quantidades maiores. Então, esse A e B aqui, ele vai estar relacionando o A com os 3 elementos, o B também com os 3 elementos para poder fazer a combinação. Agora, vamos analisar a situação de ou. Por exemplo, estou em um prédio e vou subir do primeiro para o segundo andar. Eu tenho 2 escadas rolantes, 3 elevadores. Eu quero saber de quantas maneiras possíveis eu posso subir do primeiro para o segundo andar. Não posso pegar escada e elevador ao mesmo tempo. Não dá, eu tenho que escolher um ou outro, escada ou elevador. Não tem como usar os dois ao mesmo tempo, Então, ou eu pego uma das 2 escadas ou um dos 3 elevadores. Nesse caso, eu vou somar as possibilidades, Então, nesse caso, eu vou fazer 2 mais 3, 5. Então, quando eu tenho o ou, eu somo. Quando eu tenho o i, eu multiplico. Exemplo. Numa lanchonete, há 5 tipos de sucos. Laranja, abacaxi, acerola, limão e morango. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos, pequenos, médio e grande. Não é permitido misturar sabores. O número de maneiras possíveis de se pedir um suco é... Então, utilizando o método primitivo, eu vou distribuir laranja, abacaxi, acerola, limão e morango. Para cada tipo de suco, eu posso ter o copo pequeno, médio e grande. Então, nesse caso, eu preciso de copo e suco. Então, eu multiplico. Então, eu vou pegar o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de suco e vou multiplicar por 3 tipos de copo. 3 vezes 5, 15. Então, eu vou ter 15 possibilidades. Princípio fundamental da contagem. É o produto de 2 ou mais etapas independentes. Em notação matemática, isso seria o mesmo que considerarmos que determinada atividade pode ser realizada em 2 etapas, ou seja, de M e N maneiras distintas. O total de possibilidades será dado pelo produto de M
por N. Iremos agora resolver um problema utilizando o diagrama da árvore, para que possamos entender melhor o princípio fundamental de contagem. O problema diz o seguinte: Jennifer irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale-compras no valor de R$1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. No kit temos 6 camisetas, 4 saias, 2 pares de sapato do tipo salto alto. De quantas maneiras distintas Jennifer poderá combinar todo o vestuário que está no kit de roupa? Então, bora lá. No kit de roupa ela tem 6 camisas, então ela distribuiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisas. Para cada camisa, ela pode combinar com 4 tipos de saias. Então, para cada camisa, 4 tipos de saia. Para cada camisa e saia, ela tem 2 tipos de sapatos, um branco e um vermelho. Então, vamos pegar aqui pelos sapatos. Então, eu vou ter porque eu vou ter, ó, blusa, saia, sapato. Dessa aqui é uma combinação. Aqui já seria outra combinação. Então, somando aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações possíveis. Então, eu tenho 8 combinações para esse primeiro tipo de camisa, 8 combinações para esse aqui, 8 combinações para essa, 8 combinações para essa, 8 combinações para essa e 8 combinações para essa. Então, bora lá. Ao realizar a contagem, iremos constatar a quantidade referente a 48 combinações possíveis. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes quanto? 6 vezes 8, 48 combinações. Ao realizar a contagem, iremos constatar a quantidade referente a 48 combinações possíveis. A outra forma que temos para resolver este problema é utilizando o princípio da contagem, princípio fundamental da contagem, que vai ser o quê? Total de camisetas, 6. Total de saia, 4. Total de sapatos, 2. Então, 6 vezes 4 vezes 2. Total de combinações possíveis, 48. Observe que, ao utilizarmos o princípio fundamental da contagem, também foi possível determinar o número de combinações do kit roupa. Este número corresponde ao que foi encontrado quando utilizamos o diagrama de árvore. Exemplo 2. De quantas maneiras distintas podemos formar placas de automóveis com 3 letras e 4 algarismos? Considere as letras do alfabeto e os algarismos de 0 a 9. Então, a placa terá o seguinte formato: 3 letras e 4 algarismos. Bem, considerando as 26 letras do alfabeto e os 9 e os 10 algarismos, que é de 0 a 9, teremos. Então, para o primeiro quadrinho aqui, eu tenho 26 possibilidades. Para o segundo quadrinho, eu também tenho 26 possibilidades, porque as letras elas podem se repetir. Para esse outro quadrinho aqui, eu também vou ter 26 possibilidades. Assim como para cada algarismo, eu tenho 10 possibilidades. Então, eu vou ter 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 175 milhões e 760 mil placas. Então, essas são as possibilidades de placas com esse formato. Bem, para finalizar, como sempre eu gosto de deixar uma mensagem para vocês. Essa mensagem de hoje, ela diz o seguinte: quisera ter você para adicionar à minha vida, subtrair nossos sofrimentos,
multiplicar nossas emoções e dividir nossos momentos. Junto a ti, serei conjunto, razão e proporção, progressão aritmética, a mais complexa equação. Bons estudos, fiquem com Deus e boas férias a todos.